Muito boa tarde. Por favor, qual é o seu nome? Francisco Germano, Qual a sua idade? 74, Qual a sua profissão? professor, Você dá aula de que matéria? geografia. Conta pra gente, com quantos anos você começou a dar aula? Eu comecei com 17, 17. não era formado ainda. Eu comecei lá no interior, naquela época, há 60 anos atrás, 50 anos atrás, não precisava ser professor. Você entrava no ensino médio e podia dar aula. Então eu comecei lá. Foi aí que eu peguei gosto para dar aula e fui fazer faculdade. E como que foram nos primeiros anos, tanto lá no ensino médio, como depois que você fez a faculdade? Como que foi? Como que era? O ensino médio foi no interior, numa cidadezinha pequena, Timbó. Timbó é uma cidade de 7 mil, era na época 7 mil habitantes, aquela cidade que você conhece todo mundo, então era tranquilo. Eu conhecia os alunos, os pais, as mães, os avós, era muito divertido. Eu achava aquilo divertido, nem era uma profissão. Eu nem ganhava dinheiro com aquilo, não tinha salário. Né? Eu dava, era como se fosse uma ajuda para os alunos lá, que a cidade era muito carente. Agora, na faculdade, a primeira faculdade que eu fiz não foi de geografia, eu sou professor de geografia, mas não foi geografia, foi biologia, ciências biológicas. Eu fiz bacharelado para trabalhar num laboratório, porque minha tia era bióloga, eu falei, eu vou ser biólogo também, eu achava bonito. Mas não me adaptei e saí do laboratório, trabalhei 4, 5 anos só, e fui fazer geografia. Aí entrei, fiz concurso na prefeitura, passei e estou aqui há 28 anos na prefeitura. 28 anos? Na prefeitura, sim. E como que era aqui na prefeitura 28 anos atrás? Eu entrei na época que Paulo Freire era o secretário de Educação. Paulo Freire. Então a educação era completamente diferente. O professor era mais respeitado, os alunos respeitavam mais os professores, era completamente diferente. Há 25, 26, 27 anos atrás. Aí foi mudando, eu acho que é a questão da tecnologia. A tecnologia que mudou os alunos, eu vejo assim, porque eles chegam muito antenados com um montão de informação, um monte de informação. Isso significa que eles têm conhecimento, eles têm informação, um monte de informação fragmentada, e muito deles acha que sabe tudo, aí fica complicado você dar aula. Daquela época para hoje, você percebe diferença na valorização da profissão, ou até mesmo, né, no poder aquisitivo do salário de antes para hoje? Você sente essa diferença? Agora, são períodos diferentes. Naquela época se ganha pouco, era muito pouco, o salário era baixinho. O salário ele foi melhorando. E hoje o pessoal reclama, mas há 30 anos atrás, 25 anos atrás, o salário era muito baixo, entendeu? Baixíssimo. E eu trabalhava numa empresa, uma multinacional, e dava aula para sobreviver. Então eu dava aula à noite e trabalhava o dia inteiro numa empresa para sobreviver. Aí foi melhorando, eu deixei a empresa, porque melhorou o salário. De uma década para frente, aí o salário melhorou bastante na prefeitura, na minha visão, apesar da gente reclamar do salário. Mas se você fazer uma análise das outras profissões, ainda nós estamos ganhando bem, relativamente bem. Você trabalhava na empresa e na escola. Isso, à noite na escola. Você largou a empresa. Deixei a empresa. E aí você começou a acumular na prefeitura? Isso, porque eu fiz um concurso para professor titular e professor adjunto. Então eu assumi os dois cargos na mesma época. Quando eu trabalhava à noite, eu trabalhava no Estado, entendeu? No Estado, trabalhei no Mariano, por 8 anos no Mariano, à noite, e trabalhando o dia inteiro na empresa. É uma empresa suíça. Você hoje trabalha quantas horas aula? Eu tenho 6 aulas lá na outra escola, no Caira,
e dou mais 6 aulas aqui, são 12 aulas por dia. 12 aulas por dia. 12 aulas por dia. Aí fora isso tem hora-aula de reunião de professores? Tem reunião, tem a GEIF, à noite ainda vou dar aula da parte física, de atividade física. Então, na verdade, eu paro 9 horas, 9, 9h30, todo dia. E você ainda é maratonista? E ainda corro, ainda tem que treinar de manhã. Você acorda que horas? 4 horas. Que horas que você treina? Das 4 às 5h30, mais ou menos, dependendo do dia. Tem dia que é mais curto, tem dia que é mais longo. Eu sigo uma planilha. Então, tem dia que é longo, tem dia que é mais curtinho. Mas todo dia, nesse horário. Então, todo dia, de segunda a sexta, você faz a maratona, treina corrida, né? Não necessariamente a maratona, né? Sim, sigo uma planilhinha. Planilha. E aí depois você ainda tem os 2 cargos na Prefeitura tem os de São Paulo. Dois cargos. O que você gostaria de dizer, uma dica para alguém que está começando na carreira do professor? Em primeiro lugar, precisa gostar. Eu dou aula porque eu gosto, entendeu? Me irrita muito, por exemplo, quando fala, daquele aluno é um mala, enfim. Quando começa a falar mal do aluno, eu fico... Para não entrar em embate com o professor, eu me calo, mas eu não gosto, porque na minha concepção, aluno, ele é sem noção? Mas ele está em processo de formação. Cabe a nós, professores, estar sempre pegando no pé dele, entendeu? Para ele mudar de atitude, para ele mudar a postura. Mas não existe aluno ruim. Existe aluno descomprometido, aluno que tem... a família não está por trás, não está orientando, isso é comum, entendeu? Nós trabalhamos em escola da periferia, o aluno, a mãe sai para trabalhar, o pai sai para trabalhar, o aluno fica sozinho em casa, ele não tem parâmetro. Então, eles são meio desorientados. Falar que esse aluno é ruim, não presta, é muito pesado para mim. A gente tem que orientar esses alunos. Então, precisa gostar, em primeiro ponto, precisa gostar da profissão. Se não gostar, é complicado trabalhar. Porque cada dia que passa está ficando mais difícil lidar com os adolescentes. Então você precisa gostar muito. E eu gosto do que eu faço. Eu gosto. Tanto é que eu não falto. O ano passado eu não faltei nenhum dia nas 2 escolas. Não tive falta abonada, nós temos direito a abonada, mas eu não tirei abonada, não tirei injuste, porque eu gosto. Senão eu faltava de 2 vezes por mês. Tirar as faltas abonadas ali. Mas eu vou levando. Um sonho que você tem de ver acontecer na educação? A valorização do professor. Nós não somos valorizados. Nós não somos valorizados. Se qualquer uma pessoa for no médico, ou num advogado, ou num arquiteto, jamais questiona a profissão deles. Mas a nossa profissão, todo mundo questiona. Todo mundo acha que entende de educação, entendeu? É isso que me irrita, às vezes, essa postura. Eu acho que valorização do professor é fundamental. Em qualquer lugar do mundo o professor é valorizado. Aqui não é. Chegou a um ponto que se você falar qualquer coisa fora dos padrões aí, você é processado, entendeu? Está complicado trabalhar nesse sentido, nós não somos valorizados. E quais são os seus planos para o futuro? Seus pessoais? Não, meu pessoal, eu estou para aposentar, né? Tem mais uns meses aí, acho que em janeiro eu me aposento das 2 escolas e vou continuar numa outra profissão que eu gosto também, que é professor, mas de atividade física, que eu já faço há bastante tempo. Eu treino algumas pessoas e estou treinando aí um grupo de terceira idade e um grupo de corredores amadores lá na USP. Então eu vou continuar, aumentar o grupo, entendeu? Vou aumentar, que eu só tenho 30, que para mim é o limite por enquanto. Vou aumentar o grupo e vou continuar. Eu não paro, eu não me vejo aposentado. Muito obrigado, professor Germano, pela sua entrevista aqui pra gente. Obrigado eu pela oportunidade.